Ô Elias, de onde é que você acha que surgiu esse sentimento de autonomia do pernambucano, cara? Porque não nasceu em 1816, 1816, não nasceu ali em 1817. Mas de onde você acha que surgiu esse sentimento assim de a gente é diferente? Rapaz, essa é uma das melhores perguntas que pode ser feita hoje aqui. Uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas confundem, né? Ou têm uma certa dúvida de identificar esse sentimento que o pernambucano tem por Pernambuco. O nível de pernambucanidade, né? Na verdade, não existe bairrismo em Pernambuco. Bairrismo você vê em outros lugares, fora de Pernambuco. Aqui você vê nacionalismo, que algumas pessoas sabem identificar o seu nacionalismo ou o seu autonacionalismo, e outras pessoas não sabem identificar, né? Ele só sabe exprimir um sentimento anormal, né, incondicional por Pernambuco. Mas a questão é que esse nacionalismo, o nacionalismo pernambucano, nasceu na insurreição pernambucana, mais ou menos por ali, entendeu? Quando você vê que quando Nassau estava aqui, ele teve um objetivo de implantar uma colônia de povoamento em Pernambuco e não apenas uma colônia de exploração. Os outros holandeses queriam uma colônia de exploração, mas ele, como era contratado da empresa holandesa, chegou aqui e começou a investir em Recife. Ele queria que Recife se tornasse um lugar de povoamento, né? Onde tinha aristocratas, onde tinha pessoas pensantes. Aquele projeto de Nova York, na verdade, era Nova Amsterdã, era Nova Mauricéia, né? New Mauristed, né? Ou seja, o nome de Recife, no tempo de Nassau, era Mauristed, ou seja, Mauricéia, né? Era cidade Maurícia, né? Então, assim, o objetivo era esse. Então, Nassau ele queria uma colônia de povoamento, ele queria povoar esse lugar aqui. Então, assim, ele passou a ser amigo dos pernambucanos, ele passou a ter uma certa pernambucanidade. Então, o grande precursor do nacionalismo pernambucano foi Maurício Nassau. Então, quando ele vai embora, ele sai daqui, né? Os holandeses que estavam aqui, porque muitos holandeses vinham e iam embora. Então, eles não tinham muito tempo de desenvolver esse nacionalismo que Maurício Nassau tinha desenvolvido. Então, o que é que acontece? Os que ficaram aqui, eles voltaram a ser exploradores. Simplesmente, não é que Maurício Nassau não era explorador, ele era explorador, mas ele queria uma colônia de povoamento. Já quando ele foi embora, os holandeses que aqui ficaram queriam uma colônia de exploração apenas. Entendeu? Então, assim, nesse sentido de colônia de exploração, eles começaram a atuar de forma diferente de Maurício Nassau. Começaram a cobrar os impostos com mais incidência, com mais arrogância, começaram a cobrar aquelas dívidas que foram negociadas por Maurício Nassau. Então, eles começaram a ter uma atuação de exploração. E aí, meu amigo, era muito tarde para a Holanda, né, para a Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, atuar como explorador diante de um povo que já tinha uma aristocracia Pernambuco, já tinha aristocracia, já era pensante, o povo pensante em Pernambuco. Eles já tinham desenvolvido um nacionalismo, eles já identificavam Pernambuco como uma pátria, entendeu? Então, quando foram atuar dessa forma, os pernambucanos olharam assim, não, aqui não, filho. Aqui não, aqui é Pernambuco, né? Então, a história vocês já sabem, eles expulsaram os holandeses que aqui estavam, né? Que queriam atuar como apenas exploradores, diferente de Maurício Nassau, né? Claro, obviamente que tem um contexto, o envolvimento de Portugal e tudo mais, né? Mas assim, foram expulsos, e quando foram expulsos, a gente tem relatos aqui na história de que o próprio Felipe Camarão, né? O Henrique Dias, ele fala, né? Ele menciona, né? Que saibam, falando para os holandeses, escrevendo uma carta, saibam vocês que nós somos pernambucanos e temos e identificando como uma pátria, ou seja, eles chamam o Pernambuco de minha pátria, entendeu? E até o próprio Maurício Nassau, ele reconhece, né, o poder dos pernambucanos, reconhece
terão uma pátria. Ele fala assim, terão uma pátria, né? Então, assim, o nacionalismo nasceu aí na insurreição pernambucana. E depois foi passando, diante de anos e anos, chegou em 1710, né? Na Guerra dos Mascates, até o Bernardo Vieira de Mello fez uma proclamação de república, a primeira proclamação de república em toda a América. Então, por que um cara, ele chega, um aristocrata, um senhor de engenho, um cara chega e faz uma proclamação de república para se instalar uma república em Olinda? Por quê? Tem que ter nacionalismo. Não é só um simples fato do contexto dos mascates, né? Não, ele queria uma república, ele queria uma pátria já ali. Porque com uma pátria instalada, né, acabava-se essa perseguição de outros povos, de exploração, de colonização e tudo mais. Isso foi passando de ano em ano até chegar em 1801. Né? Em 1800, né, foi feita a primeira... Jorge pode me corrigir aí, a loja maçônica. A Areópolis também, não foi, Jorge? Então, assim, lá começava... Mas, assim, o nacionalismo pernambucano já estava instalado até chegar em 1817. A gente citou aí vários motivos da inconstância política, né? Dos portugueses que vieram, quase 15 mil pessoas no Rio de Janeiro, sustentada por Pernambuco, pela Bahia também, mas mais por Pernambuco, né, que era a província mais rica que existia, ou seja, um descaso, né, quando lá estava sendo desenvolvido, aqui Pernambuco não estava, mas por trás de tudo isso, irmão, tinha um nacionalismo, tinha um sentimento nacionalista, né? A gente precisa entender que ninguém fala sobre isso, mas quem conhece a autêntica história de Pernambuco sabe que o povo pernambucano daquela época era nacionalista. Eles identificavam Pernambuco como uma pátria. E esses motivos só foram um motivo para eclodir a Revolução, que, na verdade, foi uma consequência. Como o Jorge falou, o motivo, o plano era para eclodir, para acontecer na Páscoa. E não somente em Pernambuco. Era em Minas, era na Bahia, era em outras províncias. Agora, entenda o seguinte, não era em prol do Brasil. Né? O objetivo era para que cada província dessa se tornasse um país. É muito importante isso, saber falar isso aí, por quê? Porque o que a história fala, né, a história que a gente aprendeu na escola, é tentar inculcar na cabeça das pessoas que aquilo ali era em prol do Brasil. Não era, entendeu? Aquilo ali o Brasil era apenas uma colônia, né? Aliás, era um reino, né? E antes era uma colônia. Então, assim, o objetivo era acontecer aqui da mesma forma que aconteceu nas colônias da América Espanhola. Isso, né? Que isso. eram várias colônias, né? Mas eles se tornaram independentes. Então, assim, o nacionalismo nasceu, eu julgo, que nasceu na insurreição pernambucana. Né? E até hoje nós temos, esse é um outro assunto que a gente pode falar. Só tendo um adendo, antes da Revolução Pernambucana, teve a conspiração dos Suassunas, anos antes, que foi em 1801, já no intuito já dos padres, né, junto com a elite local, na loja do Areópago Pagodim também, que eles já faziam isso, né? Eles já estavam se reunindo para realmente implantar uma república no Nordeste, né, sobre a jurisdição de Pernambuco. E com a adesão das outras províncias, como o Pará, o Grão-Pará, Minas e a Bahia, e seria mais fácil de conflagrar e derrubar a monarquia de Dom João VI que tinha trazido para o Brasil, entendeu? Sim, sim.